A história começa com o Superman acordando ao lado de Lois. Ele estava ouvindo duas pulsações vindas dela e percebe que ela está grávida, então ele começa a falar sobre quanto até os laboratórios está, diz que vai precisar de um lugar maior e que talvez seria melhor eles se mudarem para Smallville, enquanto ignora Lois até que ela joga um livro nele e fala para ele ficar mais lento e curtir o momento. Ela recebe uma mensagem anônima sobre um vereador recebendo propina e ela tem que ir investigar. E Clark percebe algum perigo, então os dois se beijam e vão resolver seus afazeres. O Batman estava em Metrópolis, algo importante foi roubado dos laboratórios Star. O Superman fala para o Batman encontrar ele lá em cima depois que ele terminasse. Quando o Superman vai contar a novidade para o Batman diz que a Lois Lane está grávida. O Superman pergunta como ele sabe, o Batman responde que o Superman está suando, que suas pupilas estão dilatadas além da sua mão esquerda está tremendo, e que o Superman não apresenta sinais de medo ou estresse, a não ser quando enfrentou o apocalipse, mas que ele não estaria sorrindo igual um idiota caso fosse o apocalipse. Então vamos para Lois. Ela e o Jimmy estão esperando o vereador aparecer, mas ele está demorando muito, até que alguém estranho aparece, mas eles sabem que não é o vereador. Então quando Jimmy vai tirar uma foto, uma arma é apontada. Então voltamos para o Batman e Superman. O Super diz que quer o Batman como seu padrinho, e o Bruce não esboça nenhuma reação. Porém o Clark fala que o maior detetive do mundo está surpreso, e que sentiu os batimentos cardíacos dele. Então o Batman dá um sorriso. E voltamos para o que estava acontecendo com a Lois. Atiraram no Jimmy, e o cara misterioso fala que tem alguns pedaços do Jimmy nele, e era o Coringa. No amanhecer o Superman chega no local e encontra o Jimmy morto e ao lado sua câmera quebrada e uma carta do Coringa. Laboratórios Star. Batman está investigando o roubo, Kryptonita foi roubada, e o Superman chega no local, e ele fala que não consegue ver Lois, fala que o Coringa pegou e pede para o Batman encontrar ela, e o Batman coloca todos os membros da Liga da Justiça para procurar Lois, e chama o Flash, que chega antes dele terminar a frase. E o Batman manda o Barry procurar cada centímetro de Metrópolis, que o Superman estava olhando por cima, e que era para o Barry procurar em todos os lugares que o Superman não pode ver, até que o Flash encontra algo estranho e leva o Batman até o local. O espantalho foi vítima do Coringa. A Mulher Maravilha acha uma pista, ela usa o seu laço da verdade e um homem diz que o Coringa roubou um submarino. E o Superman começa a procurar pelas águas, e ele encontra o submarino, e o coloca na terra e entra nele. Só que o gás do medo estava espalhado pelo submarino, e o Superman é afetado, e ele começa a enxergar o apocalipse, e fala do bebê, e a Harley Quinn pergunta, bebê? E o Superman leva o suposto apocalipse para o alto, e o Coringa fala para eles irem embora, mas a Harley fala que queria aquele submarino, e que já tinha nomeado ele. E o Coringa fala que em pouco tempo heróis chegariam para surrar eles, e manda ela dizer adeus ao submarino e ir embora. E ela diz, adeus Gunther, mas antes que eles saíssem do local, o Lanterna Verde chega e prende eles, e diz que Gunther é um péssimo nome para um submarino. E o Batman chega e o Coringa chama ele, perguntando se ele obrigou o Flash a carregar ele até aqui. E o Batman entra no submarino, mas não encontra Lois. Pergunta ao Coringa onde ela está, e a Mulher Maravilha fala que usará o laço, mas o Batman fala que não vai funcionar com ele. E o Batman manda o Flash verificar o ogiva que estava no submarino, mas o Coringa fala que o ogiva não está lá, e que quando o coração de Lois parar de bater, o de Metrópolis também vai. Então Batman descobre o plano do Coringa, e tenta se comunicar com o Superman, que está levando o apocalipse para o espaço, mas o Batman fala que o que ele está vendo não é o apocalipse, que não é real, e o Coringa pergunta se o Batman sabia que ela estava grávida, e ele soca a cara dele, e o Superman percebe que era Lois, e que os dois batimentos cardíacos vindos de uma pessoa pararam de bater, e a bomba em Metrópolis explode. Batman fala que o Coringa tomou a esposa do Superman, seu filho não nascido e sua cidade, e ele pergunta, por quê? E o Coringa pergunta se o Batman precisa de uma razão, e ele fala que talvez seja a mesma razão de na semana passada ele ter batido em um cachorro com um gato até a morte. E o Batman fala que em todo esse tempo era entre eles dois, e pergunta por que o Coringa fez isso com ele. E ele fala que estava cansado de perder para o Batman, que agora ele queria jogar no modo fácil, e que foi muito fácil, tão fácil quanto bater em um cachorro usando um gato. Então vamos para o Superman. Ele fala que a culpa foi dele, mas a Mulher Maravilha fala que não, que a culpa foi de um louco que orquestrou tudo. E o Superman pede para a Mulher Maravilha segurar Lois, mas fala que voltaria em breve. Então o Superman procura o Coringa e pergunta para o Lanterna Verde onde colocaram ele. E o Hal fala que o Batman levou ele para a prisão de Gotham, mas que não seria bom ele ver o Coringa agora. E tenta parar o Superman, mas o Superman quebra a bolha do Hal e arranca o anel dele, e impede dele avisar o Batman. E o Hal fala para ele não fazer algo que ele se arrependa, mas o Super fala que ele já fez. Então voltamos ao Batman e ao Coringa. O Coringa está falando que também aconteceu alguma tragédia com o Batman, e por isso ele é assim. E pergunta o que o Batman acha que o Superman vai fazer. Fala que ele é um deus que se iludiu em ser um homem, mas o Batman fala que existem certas coisas que não se conseguem corromper. E o Coringa pergunta se o Batman acha que o Superman vai vir brincar, mas o Batman fala que o Super vai sofrer, mas que depois vai ficar bem, e que ele é um dos melhores homens que ele já conheceu. E o Coringa fala que vai ser um pouco mais engraçado do que isso. E o Superman chega e mata o Coringa através
atravessando seu braço no coração dele. E foi assim que o Superman matou o Coringa.